Eu pensei que podia comprar tudo com dinheiro, até entender que o que salvou minha filha foi o tempo, a presença e o amor que eu precisei aprender a oferecer. A filha do milionário viúvo não comia há uma semana, até que a empregada fez o impossível. Naquela manhã abafada em São Paulo, algo estava profundamente errado dentro de uma mansão cercada por muros altos e jardins impecáveis. O café esfriava nas xícaras, o cheiro de pão fresco se espalhava pela cozinha, mas um prato voltava intacto mais uma vez. A filha do milionário não comia havia uma semana. Nenhuma palavra, nenhum pedido, nenhum protesto. Apenas silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que não se compra nem se manda embora com ordens. Acostumado a controlar reuniões, contratos e decisões que movimentavam fortunas, o milionário se via impotente diante da própria casa. O que antes era apenas um lar espaçoso agora parecia grande demais para dois corações distantes. Ele acreditava estar fazendo tudo certo, oferecendo conforto, segurança e tudo que o dinheiro podia pagar. Ainda assim, algo essencial escapava por entre os dedos. A menina permanecia trancada em seu quarto, distante do mundo, distante dele. A rotina da casa seguia tensa. Talheres quase não eram usados, o relógio antigo marcava as horas em um ritmo que aumentava a angústia, e cada passo no corredor parecia ecoar mais alto do que deveria. Foi nesse cenário que a empregada, observadora e discreta, começou a perceber detalhes que ninguém mais via. O jeito como a menina reagia a certos aromas, a luz da tarde entrando pela janela, o peso das ausências não ditas. Nada mudava de um dia para o outro. Pequenos gestos surgiam, tímidos, quase invisíveis. Um prato deixado perto da porta, uma receita simples preparada com cuidado, um respeito silencioso ao tempo da criança. O milionário observava a distância, dividido entre a desconfiança e a esperança. Pela primeira vez, ele precisaria aprender a esperar, algo que nunca fez na vida. Antes de continuar essa história, aproveite para curtir este vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal. Seu apoio ajuda muito para que mais histórias emocionantes como essa continuem chegando até você. Ao longo dos próximos meses, escolhas difíceis seriam feitas, limites seriam testados e sentimentos guardados viriam à tona. Nada seria fácil, nem rápido. Cada avanço teria um custo. Cada silêncio quebrado revelaria novas feridas e novas possibilidades. Entre o luxo da mansão e a simplicidade de gestos cotidianos, algo começaria a se transformar lentamente. Porque quando uma criança deixa de comer, não é só o corpo que pede socorro. E quando alguém decide fazer o impossível, toda uma vida pode mudar. O prato voltou intacto pela terceira vez naquela manhã. O som da porcelana encostando na bancada da cozinha ecoou pela casa grande demais, silenciosa demais. O cheiro de café passado na hora, forte e amargo, misturava-se ao pão aquecido no forno, mas nada disso atravessava o corredor longo até o quarto fechado no andar de cima. Havia uma semana que a menina não se alimentava. 7 dias em que a casa, antes organizada como um relógio suíço, passou a girar em torno de um vazio impossível de ignorar. O milionário observava tudo à distância, parado perto da janela da sala principal, de onde se via o jardim bem cuidado, a grama parada com precisão e as palmeiras balançando levemente com o vento quente de São Paulo. Do lado de fora, a cidade seguia viva. O barulho distante dos carros, uma sirene perdida na avenida, o pregão de um vendedor ambulante anunciando milho cozido. Dentro da casa, o tempo parecia suspenso. Ele sempre acreditou que ordem resolvia tudo. Horários definidos, regras claras, conforto garantido. Essa lógica funcionara nos negócios, funcionara na vida social, funcionara em quase tudo. Mas agora falhava no ponto mais sensível. A filha permanecia trancada no quarto, recusando comida, recusando conversa, recusando o mundo. E ele, que negociava contratos milionários sem hesitar, não encontrava palavras para atravessar aquela porta. A rotina dos últimos dias tornará-se um ritual doloroso. Pela manhã, a mesa era posta com cuidado. Frutas cortadas, pão, leite morno. À tarde, uma tentativa diferente. Sopa leve, arroz simples. À noite, algo reconfortante, como se o sabor pudesse substituir o afeto que ele não sabia demonstrar. Nada funcionava. Os pratos voltavam cheios, como um lembrete silencioso de que dinheiro nenhum comprava aquele gesto básico. A casa tinha regras claras. Silêncio após as 10 da noite. Café às 7 em ponto. Funcionários discretos, eficientes,
quase invisíveis. Mas aquela regra não escrita começou a ruir quando a nova empregada chegou. Indicada por alguém do bairro, entrou com passos cuidadosos, olhando mais do que falando. Não era jovem demais nem velha demais. Trazia no corpo a calma de quem já viu muita coisa e aprendeu a observar antes de agir. Nos primeiros dias, limitou-se a cumprir tarefas simples: cozinhar, limpar, organizar. Mas seus olhos captavam detalhes que escapavam aos outros. O corredor escuro no fim da tarde. A porta do quarto sempre fechada, mas com pequenas marcas na madeira, como se alguém encostasse ali em momentos de indecisão. O lixo do banheiro da menina, onde apareciam guardanapos dobrados, nunca restos de comida. Havia ali uma escolha, não apenas uma recusa. O milionário notou essa presença diferente quando percebeu que, pela primeira vez, alguém não lhe fazia perguntas imediatas. Ninguém sugeria médicos, remédios ou soluções rápidas. A empregada apenas cumpria seu trabalho, mas com uma tensão silenciosa que incomodava e, ao mesmo tempo, trazia um estranho alívio. Era como se alguém finalmente enxergasse o que estava acontecendo sem tentar controlar. Naquela mesma semana, ele tentou algo novo. Cancelou uma reunião importante e ficou em casa durante a tarde. Sentou-se no sofá, ouviu o tic-tac do relógio antigo na parede e deixou que o tempo passasse sem produtividade alguma. Foi desconfortável. Pensou nos números, nas decisões pendentes, no telefone que vibrava no bolso. Pensou também na filha, pequena demais naquele quarto grande demais. A culpa se infiltrava nos pensamentos como umidade nas paredes. O jardim, antes apenas decorativo, passou a chamar sua atenção. Mandou que cuidassem melhor das flores, que deixassem o espaço mais vivo. Era uma tentativa tímida de mudar algo ao redor, já que não conseguia mudar o que importava. O cheiro de terra molhada após a rega da tarde subia pelas janelas abertas, misturando-se ao calor pesado do dia. Pela primeira vez, a porta do quarto se abriu alguns centímetros. Não houve palavras, apenas um olhar rápido, curioso, que logo se escondeu novamente. A empregada percebeu. Não comentou com ninguém. No fim do dia, preparou algo simples, um bolo de fubá, receita antiga, comum nas festas de interior, com erva doce espalhando um aroma suave pela casa. Não levou o prato até o quarto. Apenas deixou o cheiro se espalhar. Aquilo não foi um gesto aleatório. Era algo que aprenderá observando crianças, respeitando o tempo delas. O milionário sentiu o cheiro e foi tomado por uma memória distante. Almoços longos, mesas cheias, risadas que ecoavam. Pensou em como a casa agora parecia grande demais para tão poucas vozes. Pela primeira vez em dias, sentiu um nó na garganta que não conseguiu engolir. Precisou se afastar para o escritório, fechar a porta e respirar fundo. Vulnerabilidade não fazia parte de sua rotina, mas começava a se impor. À noite, ao passar pelo corredor, viu o prato do bolo com um pedaço faltando. Pequeno, quase simbólico, mas ausente. O coração bateu mais forte. Não houve comemoração, nem comentários. Apenas um silêncio diferente, menos pesado. A vitória era mínima, e ainda assim exigirá sacrifício. Ele abrirá mão do controle, permitirá que outra pessoa conduzisse aquele momento. A casa começou a mudar de forma quase imperceptível. As janelas passaram a ficar mais tempo abertas. O jardim, mais frequentado. O relógio antigo já não parecia tão ameaçador. Ainda havia obstáculos claros. A dificuldade de conversar, o medo de dizer algo errado, a pressão externa de familiares que ligavam oferecendo soluções prontas. Ele precisava aprender a escolher o que ignorar e o que enfrentar. Naquela primeira semana, nada estava resolvido. A menina ainda comia quase nada. O silêncio ainda dominava muitos momentos. Mas algo havia sido quebrado. Não era a resistência da criança, mas a rigidez do adulto. Ele começava a entender que cuidar não era impor, e que estar presente significava permanecer mesmo quando nada parecia avançar. Na cozinha, o cheiro do bolo já havia desaparecido, mas a lembrança permanecia. Um pedaço faltando em um prato podia não significar muito para o mundo dos negócios. Ali, naquela casa, significava tudo. A manhã seguinte nasceu diferente, ainda que ninguém dissesse nada. A casa acordou antes do sol, como sempre, mas o silêncio já não parecia tão pesado quanto nos dias anteriores. O milionário desceu as escadas devagar,
sentindo o frio do mármore sob os pés e o cheiro leve de produto de limpeza misturado ao aroma distante do café sendo preparado. O pedaço de bolo faltando no prato ainda ocupava seus pensamentos, como se fosse um sinal frágil, quase irreal, de que algo podia mudar. Ele sentou à mesa sozinho, hábito antigo que agora incomodava. A cadeira em frente permanecia vazia, mas pela primeira vez em dias, ele não desviou o olhar. Permaneceu ali, com as mãos apoiadas na madeira polida, respirando fundo. Não havia plano, não havia estratégia. Apenas a decisão silenciosa de ficar. Esse gesto simples já exigia esforço, pois contrariava tudo que aprenderá sobre produtividade e controle. Na cozinha, a empregada mantinha a rotina com cuidado. Não exagerava nos ruídos, não acelerava os movimentos. Observava. Percebia que o milionário permanecia mais tempo nos ambientes comuns, que já não se isolava no escritório desde cedo. Preparou o café da manhã como nos outros dias, mas incluiu algo diferente. Uma fruta cortada em pedaços pequenos, organizados de forma quase lúdica, e um copo de suco natural deixado discretamente no corredor, perto da porta do quarto. Nada foi dito. A casa seguia suas próprias regras invisíveis, e uma delas agora era não pressionar. O milionário caminhou pelo jardim enquanto o sol subia. A grama ainda úmida da rega da noite anterior exalava um cheiro fresco, e o canto dos pássaros competia com o barulho distante da cidade despertando. Ele pensou em quantas vezes passará por aquele espaço sem realmente vê-lo. O jardim sempre fora apenas parte do cenário, não um lugar de permanência. No meio da manhã, um acontecimento simples trouxe um abalo inesperado. O telefone tocou com a insistência de quem não aceita espera. Era um parente próximo, preocupado, opinativo, carregando soluções prontas e cobranças disfarçadas de cuidado. O milionário ouviu em silêncio, sentindo a pressão crescer no peito. Sugestões de especialistas, mudanças drásticas, decisões rápidas. Tudo o que ele sempre fizera, mas que agora soava errado. Ao desligar, percebeu que estava cansado. Não fisicamente, mas emocionalmente. A casa exigia algo diferente dele, algo que nunca fora treinado para oferecer. Pela primeira vez, admitiu para si mesmo que não sabia o que fazer. Essa constatação não veio acompanhada de desespero, mas de um estranho alívio. Reconhecer o limite abriu espaço para tentar outro caminho. A empregada notou a mudança de humor quando o viu sentado no sofá da sala, olhando para o nada. Aproximou-se apenas o suficiente para ser percebida, sem invadir. Comentou sobre o calor que aumentaria ao longo do dia e sugeriu manter as janelas abertas. Um comentário simples, cotidiano, que serviu como âncora para trazê-lo de volta ao presente. Ele assentiu, agradecido por não precisar falar sobre o que realmente o consumia. Durante a tarde, um barulho quase imperceptível ecoou no corredor. A porta do quarto se abriu um pouco mais do que no dia anterior. Não houve passos largos, apenas o som leve de pés tocando o chão frio. O milionário estava no escritório, mas ouviu. Congelou. Pensou em sair correndo, em dizer algo, em aproveitar o momento. Não fez nada. Permanecer quieto exigiu mais força do que qualquer ação impulsiva. A menina caminhou até o banheiro, demorou alguns minutos e voltou para o quarto. No corredor, o copo de suco estava quase vazio. A fruta permanecia intocada, mas o líquido desaparecera. Outra pequena vitória. Outra confirmação de que o tempo, quando respeitado, podia trabalhar a favor. No fim do dia, o milionário tomou uma decisão difícil. Cancelou compromissos da semana seguinte. Explicou para a equipe que estaria menos disponível. Não deu detalhes. Recebeu olhares de surpresa, questionamentos velados. Aquilo teve um custo imediato. Projetos atrasados, expectativas frustradas. Mas pela primeira vez, ele colocou algo acima da própria reputação profissional. À noite, a mesa foi posta como de costume. 2 lugares. Nenhuma pressão. A comida esfriou lentamente enquanto o relógio marcava as horas com seu som constante. O milionário permaneceu sentado mais tempo do que o necessário, encarando a cadeira vazia. Em algum momento, sentiu os olhos marejarem. Não chorou. Engoliu seco. Vulnerabilidade ainda era algo que ele aprendia a tolerar. A empregada recolheu os pratos em silêncio, mas deixou um pequeno prato coberto sobre a mesa. Não explicou. Apenas deixou ali. Mais tarde, quando a casa mergulhou na quietude da noite, passos leves desceram a escada.
A menina apareceu, hesitante, com o cabelo bagunçado e o rosto pálido. Aproximou-se da mesa, levantou o pano e cheirou a comida. Não comeu ali. Pegou o prato e voltou para o quarto. O milionário viu tudo de longe, escondido na penumbra da sala. Sentiu o coração acelerar, as mãos suarem. Não se moveu. Sabia que qualquer palavra poderia quebrar aquele fio delicado. Esperou. Minutos depois, ouviu o som de talheres tocando o prato. Baixo, quase tímido, mas real. Sentou-se no chão, encostado na parede, e respirou fundo. Não era uma solução. Não era o fim do problema. Mas era um avanço conquistado sem imposição, sem dinheiro, sem ordens. Apenas presença, paciência e respeito. Naquela noite, dormiu mal. Pensamentos se revezavam. O medo de retroceder, a esperança de avançar, a culpa acumulada. Sonhou com mesas cheias e cadeiras vazias. Acordou antes do despertador, com a sensação de que o dia seguinte exigiria ainda mais dele. Ao amanhecer, a casa parecia respirar diferente. A luz entrava pelas janelas abertas, iluminando partículas de poeira no ar. O jardim exibia folhas novas, e o cheiro de terra molhada persistia. A empregada preparava o café como sempre, mas agora havia um cuidado extra, quase cerimonial. O milionário desceu as escadas com passos firmes. Não havia respostas prontas, nem garantias. Havia apenas a certeza de que o caminho seria longo, cheio de recuos e pequenos avanços. E que, para seguir, ele precisaria abrir mão de certezas antigas e aprender a escutar o que nunca fora dito em voz alta. A casa, antes apenas um espaço de passagem, começava a se transformar em território de permanência. Nada estava resolvido. Mas algo essencial havia sido iniciado. O terceiro dia daquela nova rotina começou com o céu encoberto e um ar mais fresco, raro para a época. O milionário percebeu a mudança ainda na cama, antes mesmo de abrir os olhos. O som distante da cidade parecia abafado, como se São Paulo tivesse decidido falar mais baixo. Levantou-se devagar, sentindo o peso acumulado nos ombros, não físico, mas emocional. A noite fora fragmentada por pensamentos insistentes, imagens do prato levado para o quarto, do som baixo dos talheres, da ausência de palavras que dizia mais do que qualquer conversa. Ao descer as escadas, notou algo diferente no ambiente. As janelas da sala estavam abertas, e uma brisa suave movia as cortinas claras. O cheiro do café era menos intenso, misturado agora ao de pão de queijo assando no forno. Um cheiro caseiro, comum, quase esquecido naquela casa onde tudo sempre fora excessivamente planejado. Ele parou por um instante, respirando fundo, como se aquele aroma simples tivesse o poder de ancorá-lo no presente. Na cozinha, a empregada trabalhava em silêncio, mas havia uma precisão cuidadosa em seus gestos. Nada parecia apressado. Cada movimento tinha intenção. Ela percebeu o olhar atento do milionário e, sem dizer nada, colocou uma bandeja pequena sobre a mesa auxiliar do corredor. Não estava cheia. Um copo de leite morno, um pedaço pequeno de pão de queijo e um guardanapo dobrado com cuidado. Não havia bilhete, nem expectativa visível. Apenas a oferta. O milionário observou aquela cena com uma mistura de gratidão e insegurança. Parte dele queria agradecer, outra parte temia criar dependência daquela presença silenciosa que começava a se tornar essencial. Ele sempre fora o centro das decisões, o eixo em torno do qual tudo girava. Agora, precisava confiar em algo que não controlava completamente. Decidiu sair para o jardim. O chão ainda estava úmido da garoa da madrugada, e as folhas das plantas carregavam pequenas gotas que refletiam a luz fraca da manhã. Caminhou lentamente, sentindo o cheiro da terra e o frio leve subindo pelos pés. Lembrou-se de quando mandara reformar aquele espaço, mais por estética do que por desejo real de uso. Agora, parecia o único lugar da casa onde conseguia respirar sem sentir o peito apertado. Enquanto isso, no andar de cima, a porta do quarto se abriu novamente, desta vez sem a hesitação extrema dos dias anteriores. A menina apareceu no corredor por alguns segundos a mais do que o habitual. Olhou para a bandeja, sentou-se no chão e ficou ali, imóvel, como se precisasse se convencer de que aquilo não era uma armadilha. O silêncio do corredor era tão intenso que qualquer som parecia amplificado. O relógio distante, um carro passando na rua, o rangido quase imperceptível da madeira. Ela pegou o copo primeiro. O leite estava morno, exatamente como gostava antes de tudo mudar.
Bebeu pequenos goles, pausadamente. O pão de queijo permaneceu intacto por alguns minutos, até que ela o partiu ao meio, observando a fumaça leve escapar. Comeu devagar, como se cada mordida exigisse coragem. Quando terminou, recolheu a bandeja e a deixou encostada na parede, vazia. A empregada encontrou a bandeja mais tarde, e ao ver o prato limpo, precisou conter o impulso de sorrir. Sabia que qualquer comemoração exagerada poderia quebrar o equilíbrio frágil que se formava. Limitou-se a guardar tudo com cuidado, como se aquele gesto simples fosse algo sagrado. No meio da manhã, o telefone do milionário tocou novamente. Desta vez, era alguém do trabalho, cobrando decisões adiadas. Ele atendeu, respondeu com frases curtas e objetivas, mas sentiu o incômodo crescer. Ao desligar, percebeu que estava irritado. Não com a ligação em si, mas com a expectativa de que sua vida seguisse normalmente enquanto algo tão essencial estava em jogo dentro de casa. Sentou-se no escritório e abriu um relatório, mas as palavras pareciam não fazer sentido. Fechou o computador. Aquilo não funcionaria mais da mesma forma. Pela primeira vez em anos, ele precisaria redefinir prioridades, e isso assustava mais do que qualquer risco financeiro. À tarde, um novo obstáculo surgiu de forma silenciosa. A escola entrou em contato, perguntando sobre a ausência prolongada da menina. O tom era respeitoso, mas firme. Havia regras, prazos, protocolos. O milionário sentiu o peso da responsabilidade se ampliar. Não era apenas a alimentação. Era o futuro, o desenvolvimento, o mundo externo batendo à porta. Pediu um tempo, prometeu retorno. Ao desligar, ficou alguns minutos olhando para a parede, sentindo-se dividido entre proteger e preparar. A empregada, ao ouvir parte da conversa, sugeriu algo com cuidado. Comentou que a biblioteca da casa tinha muitos livros antigos, alguns infantis, esquecidos nas prateleiras altas. Disse que talvez fosse possível começar por ali, sem pressão, sem exigência. A ideia não era substituir a escola, mas criar um ambiente seguro de aprendizado dentro de casa. O milionário ouviu atentamente. Aquela sugestão fazia sentido. E, mais importante, respeitava o ritmo da menina. Decidiu autorizar. Mandou organizar um espaço na sala menor, com almofadas, uma mesa baixa, luz natural. Não era um plano definitivo, mas um passo intermediário. Teve consciência do custo daquela decisão. Precisaria enfrentar questionamentos, justificar escolhas que não seguiam o padrão. Ainda assim, seguiu adiante. No fim da tarde, algo inesperado aconteceu. A menina desceu as escadas sozinha e entrou na sala onde os livros haviam sido espalhados. Não tocou em nada de imediato. Apenas sentou-se em uma das almofadas e observou. O milionário estava presente, mas manteve distância. Sentou-se em outra cadeira, fingindo ler, embora não conseguisse tirar os olhos dela. Ela pegou um livro com ilustrações coloridas, folheou algumas páginas e parou em uma imagem específica. Seus dedos percorreram o desenho com cuidado. O ambiente estava silencioso, mas não tenso. Era um silêncio diferente, carregado de possibilidade. Quando a noite chegou, a mesa foi posta. Novamente. 2 lugares, como nos dias anteriores. A comida era simples. Arroz, legumes, algo leve. O milionário sentou-se, esperando sem expectativa. Alguns minutos depois, a menina apareceu. Não sentou imediatamente. Ficou em pé, observando. Ele manteve os olhos baixos, respeitando aquele espaço. Ela se aproximou devagar e sentou-se. Comeu pouco, mas comeu ali, à mesa. O som dos talheres agora não era mais apenas um ruído distante. Estava ali, presente, compartilhado. O coração do milionário bateu forte, e ele precisou se controlar para não chorar. Aquela vitória, ainda pequena, tinha um custo enorme. Exigia contenção, paciência, a renúncia do impulso de celebrar. Quando a refeição terminou, ela se levantou e voltou para o quarto sem dizer nada. O milionário permaneceu sentado, olhando para o prato dela, agora com marcas de uso. Sentiu uma gratidão profunda, misturada ao medo de perder aquilo no dia seguinte. Aprendia, pouco a pouco, que progresso não era linha reta. Naquela noite, ao se deitar, pensou em tudo que ainda precisava enfrentar. As cobranças externas, as próprias limitações, o desafio de estar presente de verdade.
Mas, pela primeira vez em muito tempo, adormeceu com a sensação de que estava no caminho certo, mesmo sem saber exatamente onde ele terminaria. A casa, que antes parecia apenas um espaço de luxo e silêncio, começava a se transformar em algo mais humano. Cada gesto tinha peso. Cada avanço, um preço. E ele estava disposto a pagar. A manhã chegou envolta em um silêncio espesso, quebrado apenas pelo som distante da chuva fina tocando o telhado. O céu cinza deixava a casa mais escura, e as luzes precisaram ser acesas mais cedo do que o habitual. O milionário acordou com o corpo pesado, como se tivesse atravessado a noite carregando algo invisível nos ombros. Ainda assim, havia uma diferença sutil em seu despertar. Pela primeira vez em muitos dias, não sentiu apenas medo ao pensar no que encontraria ao sair do quarto. Havia também uma expectativa contida. Desceu as escadas com passos lentos, sentindo o frio do corrimão sob a mão. A casa parecia respirar de forma mais calma, como se também estivesse aprendendo a se ajustar. Na cozinha, o cheiro de chá quente se espalhava pelo ar, misturado ao aroma suave de pão sendo aquecido. A empregada estava ali, organizando a mesa com movimentos cuidadosos, quase cerimoniais. Não havia excesso. Nada chamativo. Apenas o necessário. O milionário sentou-se à mesa e, por um instante, observou o vapor subir da xícara. Pensou em quantas vezes ignorara momentos simples como aquele, sempre apressado, sempre com a mente em outro lugar. Agora, cada segundo parecia carregar um peso novo. Um peso que não queria mais evitar. A chuva lá fora intensificou-se, criando um som constante que preenchia os espaços vazios da casa. O jardim, visto pela janela, estava mais verde, mais vivo. As folhas brilhavam com as gotas, e o cheiro de terra molhada atravessava as frestas. Aquele cenário despertou uma lembrança distante de domingos lentos, de tempos em que o tempo não parecia inimigo. Ele fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir. No andar de cima, a porta do quarto permaneceu fechada por mais tempo do que nos dias anteriores. O milionário sentiu o coração apertar, o medo antigo tentando retomar espaço. Pensou em tudo o que poderia dar errado. Pensou nas pequenas vitórias recentes e em como eram frágeis. Precisou respirar fundo para não deixar que a ansiedade o dominasse. A empregada, percebendo a tensão silenciosa, colocou uma bandeja pequena no corredor. Desta vez, algo diferente. Um prato raso com caldo quente, leve, preparado lentamente desde cedo. O cheiro era reconfortante, lembrava tardes chuvosas e cuidado silencioso. Nada foi dito. Nenhum olhar direcionado à porta. Apenas a oferta, novamente. O tempo passou de forma arrastada. O relógio na parede parecia marcar cada segundo com mais intensidade. O milionário levantou-se, caminhou pela sala, depois pelo corredor, mas manteve distância do quarto. Sabia que precisava aprender a esperar. Esse aprendizado vinha acompanhado de desconforto físico, como se o corpo protestasse contra a inércia. Finalmente, a porta se abriu. Não de imediato, não com decisão plena, mas o suficiente para que a bandeja fosse puxada para dentro. O milionário desviou o olhar, fingindo interesse em algo que não via. Ouviu apenas o som leve da louça sendo movida. Nada mais. O silêncio voltou a ocupar o espaço, mas agora carregava outra qualidade. Não era ausência. Era processo. No meio da manhã, o telefone tocou novamente. Desta vez, uma ligação mais delicada. Um representante da escola, preocupado, tentando manter cordialidade. O milionário respondeu com calma, explicou que estavam passando por um período de adaptação, pediu compreensão. Sentiu-se exposto, como se estivesse admitindo uma falha pessoal. Ao desligar, apoiou as mãos na mesa e ficou ali, parado, sentindo o peso da responsabilidade crescer. A empregada sugeriu algo simples, mas significativo. Comentou que, em dias de chuva, muitas crianças se sentiam mais seguras em espaços menores, mais acolhedores. Propôs reorganizar a sala de leitura, trazendo as almofadas para mais perto da janela, criando um refúgio iluminado pela luz natural difusa. O milionário concordou. Aquela casa precisava deixar de ser apenas grande e passar a ser habitável. A mudança no ambiente foi sutil, mas eficaz. O espaço ganhou outra atmosfera. A chuva continuava caindo, mas agora havia calor. Um cobertor dobrado, livros espalhados, uma luminária acesa. Tudo isso fora apresentado antes como parte da casa,
mas nunca usado com intenção. Agora, cada objeto parecia ganhar significado. No início da tarde, um acontecimento inesperado trouxe um misto de alegria e apreensão. A menina apareceu na sala de leitura e sentou-se em uma das almofadas, segurando um livro que já havia manuseado no dia anterior. Abriu na mesma página, como se retomasse algo interrompido. O milionário estava presente, mas manteve-se afastado, respeitando aquele espaço conquistado com esforço. Ela começou a ler em voz baixa. As palavras saíam hesitantes, quase sussurradas. O som era frágil, mas real. O milionário sentiu os olhos marejarem. Precisou se controlar para não reagir de forma exagerada. Aquela leitura não era apenas um ato simples. Era um retorno ao mundo. A empregada observava de longe, consciente de que aquele momento exigia silêncio e contenção. Qualquer interrupção poderia quebrar a concentração da menina. O tempo parecia suspenso enquanto as páginas eram viradas lentamente. Mais tarde, outro obstáculo se apresentou. Um parente apareceu sem avisar, trazendo opiniões, conselhos, cobranças. O milionário precisou intervir. Pela primeira vez, colocou limites claros. Pediu respeito, explicou que estavam seguindo um processo cuidadoso. A conversa foi tensa. Houve discordância, palavras duras. Ao final, o parente foi embora insatisfeito. O custo daquela escolha foi imediato. Um distanciamento, que ele sabia que se aprofundaria. Depois que a casa voltou ao silêncio, o milionário sentiu o impacto da decisão. Sentou-se sozinho no escritório, sentindo o corpo cansado. Defender aquele novo caminho exigia coragem e disposição para enfrentar julgamentos. Ele sempre fora respeitado por sua firmeza nos negócios. Agora precisava usar essa mesma firmeza para proteger algo muito mais delicado. No fim da tarde, a chuva cessou. O céu começou a clarear, e uma luz suave entrou pelas janelas. O jardim exalava um cheiro intenso de terra molhada, e pequenas poças refletiam o céu em transformação. A mudança no ambiente parecia acompanhar a mudança interna da casa. À noite, a mesa foi posta novamente. 3 pratos desta vez. Um gesto pequeno, mas carregado de significado. O milionário sentou-se, respirando fundo, sentindo o coração bater mais rápido. A espera parecia sempre longa demais. A menina apareceu alguns minutos depois. Caminhou até a mesa, observou os pratos e sentou-se. Comeu devagar, em silêncio, mas permaneceu ali por mais tempo do que nas noites anteriores. O som dos talheres já não causava tensão. Tornará-se parte do ambiente. O milionário sentiu um nó na garganta. Aquela vitória, ainda frágil, custará noites mal dormidas, conflitos familiares, decisões difíceis no trabalho. Mas ali, naquele instante simples, tudo parecia fazer sentido. Após a refeição, ela se levantou, mas antes de sair, olhou para ele. Um olhar breve, mas carregado de algo novo. Não havia palavras, mas havia reconhecimento. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça, respeitando aquele limite. Quando a casa mergulhou novamente no silêncio da noite, o milionário caminhou pelo corredor com passos mais leves. Sabia que ainda havia muito a enfrentar. Recuos viriam. Dúvidas também. Mas, pela primeira vez, sentia que não estava apenas reagindo ao problema. Estava participando da solução. Deitou-se mais tarde, ouvindo o som distante da cidade retomando seu ritmo após a chuva. Pensou no quanto precisará mudar para chegar até ali. Pensou também no quanto ainda precisaria aprender. O conforto material sempre estivera ao seu alcance. O verdadeiro desafio agora era emocional. A casa, antes marcada por vazios e silêncios opressivos, começava a se encher de pequenos sinais de vida. Nada estava garantido. Tudo exigia cuidado. Mas ele estava disposto a permanecer, mesmo quando o medo insistisse em bater à porta. O 5º capítulo daquele período delicado começou com um sol tímido atravessando as nuvens, iluminando a casa de maneira desigual. Algumas salas permaneciam na penumbra, enquanto outras recebiam feixes de luz que desenhavam sombras alongadas no chão. O milionário acordou antes do despertador, como vinha acontecendo com frequência. Não era ansiedade pura, era um estado de alerta constante, como se o corpo tivesse aprendido que algo importante podia acontecer a qualquer momento. Levantou-se em silêncio, tomou cuidado ao abrir a porta do quarto e percorreu o corredor sem pressa. A casa ainda dormia.
O cheiro da noite permanecia no ar, misturado ao frescor da manhã. Ao passar pela porta do quarto da filha, reduziu o passo instintivamente. Não tentou ouvir nada. Apenas respeitou aquele espaço que, pouco a pouco, deixava de ser um território proibido. Na cozinha, encontrou a empregada já acordada. Ela preparava algo simples, mas diferente do habitual. O som da colher batendo levemente na panela quebrava o silêncio com delicadeza. O cheiro que se espalhava era familiar, quase afetivo. Um mingau ralo, daqueles que aquecem o corpo e não exigem esforço. Nada fora feito por acaso. Tudo tinha intenção, mas nenhuma pressa. O milionário sentou-se à mesa, observando os movimentos tranquilos da cozinha. Pensou em como aquela rotina, antes invisível para ele, agora era o centro de tudo. Cada detalhe parecia carregar um peso novo. Uma panela no fogo, um prato escolhido, um horário respeitado. Tudo precisava estar alinhado com o ritmo frágil que se construía. A manhã avançou devagar. O jardim recebia luz suficiente para destacar o verde renovado pelas chuvas recentes. O cheiro da terra ainda era perceptível, e pequenas flores começavam a aparecer em canteiros antes ignorados. O milionário saiu para caminhar por ali, sentindo o chão firme sob os pés, respirando fundo. Aquele espaço, antes decorativo, tornará-se uma espécie de refúgio. Quando voltou para dentro, percebeu algo novo no corredor. A porta do quarto estava entreaberta. Não completamente, mas o suficiente para deixar escapar um fio de luz. O coração acelerou. Ele parou a alguns metros de distância, como se o simples ato de se aproximar pudesse interferir naquele equilíbrio delicado. Decidiu não avançar. A empregada colocou a bandeja no corredor, como vinha fazendo, mas desta vez permaneceu ali por alguns segundos a mais. Não chamou, não bateu à porta. Apenas esperou. O tempo parecia esticar. Então, uma mão apareceu, puxando a bandeja para dentro. O milionário fechou os olhos por um instante, sentindo um alívio contido. Aquele gesto simples ainda tinha o poder de mexer profundamente com ele. Mais tarde, a bandeja voltou vazia. O mingau havia sido consumido quase todo. Restava apenas uma pequena porção, sinal de que ainda havia limites, mas também avanço. A empregada recolheu tudo sem demonstrar emoção, consciente de que qualquer exagero poderia ser interpretado como pressão. No meio da manhã, o milionário recebeu uma mensagem da equipe de trabalho. Um problema exigia sua atenção imediata. Algo que, em outras circunstâncias, teria feito com que ele saísse de casa sem pensar duas vezes. Ele leu, respirou fundo e respondeu que resolveria mais tarde. Sentiu o peso daquela escolha. Sabia que sua ausência teria consequências. Sabia também que não poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Pela primeira vez, não escolheu o que era mais urgente, mas o que era mais necessário. A empregada sugeriu aproveitar o período da manhã para algo novo. Comentou que, em muitas casas, crianças encontravam conforto em pequenas tarefas, desde que não fossem obrigatórias. Sugeriu deixar materiais simples na sala de leitura, como lápis de cor e papel. Nada estruturado. Apenas a possibilidade. O milionário autorizou. Mandou trazer uma caixa esquecida no depósito, cheia de itens comprados anos atrás e nunca usados. Ao abrir, o cheiro de papel guardado por muito tempo tomou o ambiente. Colocaram tudo sobre a mesa baixa, de forma organizada, mas acessível. O tempo passou sem sinais. O milionário tentou se concentrar em alguns documentos, mas a mente estava dispersa. Pensava na filha, nos pequenos avanços, no medo constante de retroceder. Aquela instabilidade emocional era algo novo para ele. Nos negócios, havia números, gráficos, previsões. Ali, tudo era imprevisível. No início da tarde, passos leves ecoaram na escada. A menina apareceu na sala de leitura, olhou para os materiais e se aproximou devagar. Sentou-se no chão, pegou um lápis e começou a desenhar. Não havia objetivo claro no desenho. Apenas formas, linhas, cores escolhidas com cuidado. O milionário observava de longe, com o coração apertado. Cada movimento dela parecia carregar um significado maior do que realmente tinha, mas ele não conseguia evitar. Ela desenhou por alguns minutos, depois levantou-se e foi embora, deixando o papel sobre a mesa. O milionário se aproximou apenas quando teve certeza de que ela não estava mais ali. Observou o desenho.
Não tentou interpretar. Apenas aceitou como mais um sinal de presença. No meio da tarde, um obstáculo inesperado surgiu. Um fornecedor antigo apareceu na casa sem aviso, trazendo questões profissionais e exigindo uma conversa. O milionário precisou lidar com a situação ali mesmo, tentando manter a calma. A conversa foi tensa. O tom de voz subiu mais do que ele gostaria. Ao perceber, interrompeu. Pediu que o encontro fosse remarcado fora dali. O custo foi evidente. Relações estremecidas, ruídos profissionais. Mas ele não recuou. Após a saída do visitante, a casa pareceu retraída. O milionário sentiu culpa por ter permitido aquela interferência. Caminhou até a sala de leitura, sentou-se sozinho e ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Sentiu-se falho, inadequado, cansado. Pela primeira vez desde o início de tudo, deixou que algumas lágrimas escorressem. Não fez esforço para contê-las. Aquela vulnerabilidade não o enfraquecia. Pelo contrário, parecia torná-lo mais consciente. A empregada percebeu, mas não comentou. Preparou um chá quente e deixou ao alcance dele. Um gesto simples, silencioso, que foi recebido com gratidão. Ele segurou a xícara com as duas mãos, sentindo o calor subir pelos dedos, ajudando a acalmar o peito. No fim da tarde, algo que ele não esperava aconteceu. A menina voltou à sala de leitura e sentou-se em uma das almofadas, desta vez mais próxima dele. Não disse nada. Não olhou diretamente. Apenas permaneceu ali. O silêncio entre os dois não era constrangedor. Era compartilhado. Ele respirava devagar, com medo de quebrar aquele momento. Não tentou tocar, não tentou falar. Apenas esteve. Aquela presença silenciosa exigia dele mais do que qualquer discurso. Exigia autocontrole, paciência, respeito. Quando a noite se aproximou, a mesa foi posta novamente. Desta vez, sem rigidez. Os pratos eram simples, a comida leve. O milionário sentou-se, como vinha fazendo, disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Alguns minutos depois, a menina apareceu. Sentou-se e começou a comer. Comeu mais do que nas noites anteriores. Ainda pouco, mas suficiente para preencher algo além do estômago. Durante a refeição, um detalhe pequeno, mas significativo, aconteceu. Ela pediu água. A voz saiu baixa, quase inaudível, mas clara. O milionário sentiu o coração disparar. Levantou-se, serviu a água com cuidado, tentando não demonstrar emoção demais. Ao colocar o copo à frente dela, suas mãos tremiam levemente. Ela bebeu e continuou a comer. O silêncio foi mantido, mas agora havia algo novo ali. Comunicação. Mesmo mínima, mesmo contida, era um passo enorme. Após o jantar, ela se levantou e, antes de sair, deixou o desenho sobre a mesa. Empurrou o papel na direção dele, sem dizer nada. O milionário pegou o desenho com cuidado, como se fosse algo frágil. Não comentou. Apenas assentiu com a cabeça, agradecendo daquele jeito silencioso que aprenderá a usar. Mais tarde, sozinho no quarto, observou o desenho com atenção. Eram formas simples, mas havia uma mesa, duas figuras sentadas, linhas que sugeriam proximidade. Não tentou analisar demais. Apenas sentiu. Deitou-se com o papel ao lado, sentindo o corpo exausto, mas o coração mais leve. Sabia que o caminho ainda seria longo. Haveria dias difíceis, recuos, desafios externos e internos. Mas aquele dia mostrará que o esforço estava valendo a pena. A casa, antes marcada por silêncio opressor, agora abrigava sons suaves, gestos pequenos e significados profundos. Nada era rápido. Nada era fácil. Mas tudo era real. E, para ele, isso era mais valioso do que qualquer fortuna. A manhã começou com um calor mais intenso do que nos dias anteriores, como se o clima tivesse decidido mudar de repente. O sol entrou pelas janelas com força, desenhando sombras mais nítidas no chão da sala. O milionário despertou com o som distante de um caminhão passando na rua e com a sensação de que algo estava prestes a se transformar, embora não soubesse exatamente o que. Levantou-se devagar, sentindo o corpo cansado, mas a mente estranhamente desperta. Caminhou pela casa ainda silenciosa, percebendo detalhes que antes ignorava. O reflexo da luz no piso, o cheiro suave de produto de limpeza misturado ao aroma de café fresco, o leve rangido de uma porta que precisava de ajuste.
Tudo parecia mais vivo. Não porque tivesse mudado drasticamente, mas porque ele agora estava presente de verdade. Na cozinha, a empregada já organizava o café da manhã. Os movimentos eram os mesmos de sempre, mas havia uma atenção especial nos detalhes. Uma jarra de suco natural descansava sobre a bancada, ao lado de uma tigela com frutas cortadas em pedaços pequenos. Nada excessivo. Nada que pudesse assustar. Apenas opções, oferecidas com cuidado. O milionário sentou-se à mesa e ficou ali por alguns minutos, observando o vapor subir da xícara. Pensou no desenho deixado na noite anterior, ainda guardado no criado mudo. Pensou na voz baixa pedindo água, no som simples daquela palavra ecoando dentro dele. Aquilo o emocionara mais do que qualquer discurso. No corredor, a bandeja foi colocada no lugar de costume. Desta vez, não havia mingau, nem caldo. Apenas um iogurte natural e uma colher pequena. O cheiro era neutro, discreto. O tempo passou lentamente. O milionário evitou olhar para o corredor com frequência, sabendo que sua ansiedade poderia se transformar em pressão invisível. Quando a bandeja desapareceu, ele sentiu um alívio silencioso. Não correu para verificar. Aprenderá que confiar também era um exercício diário. Mais tarde, encontrou a bandeja quase vazia. O iogurte havia sido consumido em boa parte. A colher estava limpa. Pequenos sinais que, juntos, começavam a formar algo mais sólido. No meio da manhã, um novo desafio se apresentou. Um compromisso profissional, antes adiado, exigia resposta definitiva. Um encontro importante estava marcado para aquele dia, fora da cidade. Ele sabia que a ausência poderia desorganizar tudo o que vinha sendo construído. Ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade profissional. Caminhou pelo escritório, inquieto, tentando decidir. Sentou-se e escreveu uma mensagem curta, explicando o que precisaria remarcar. Não entrou em detalhes. Enviou e desligou o telefone. O custo daquela decisão veio quase imediatamente, em forma de respostas frias e questionamentos indiretos. Ele respirou fundo, aceitando o desconforto. Aprendia, ainda que com dificuldade, que escolhas verdadeiras raramente vinham sem perdas. A empregada percebeu o clima mais pesado e sugeriu algo simples. Comentou que o calor poderia deixar as pessoas. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Mais irritadas e cansadas, especialmente crianças sensíveis a mudanças. Sugeriu preparar algo gelado no início da tarde, algo leve, quase como um agrado. O milionário concordou, confiando cada vez mais naquela sensibilidade silenciosa. Enquanto isso, decidiu organizar o jardim mais uma vez. Mandou podar algumas plantas, afastar móveis que acumulavam calor e criar um espaço sombreado. O cheiro de folhas cortadas espalhou-se pelo ar, misturando-se ao calor do dia. O ambiente externo começava a se tornar mais convidativo, menos rígido. No início da tarde, a empregada preparou uma sobremesa simples, gelatina colorida em pequenos potes transparentes. Não era algo sofisticado, mas tinha cores suaves e textura leve. Colocou um dos potes no corredor, ao lado de um copo de água fresca. O gesto era quase infantil, mas feito com respeito. O milionário observava tudo à distância, tentando controlar o impulso de interferir. Sentia-se dividido entre a vontade de participar e o medo de atrapalhar. Decidiu se ocupar com algo manual. Pegou algumas ferramentas antigas e começou a consertar uma cadeira do jardim que estava bamba havia anos. O esforço físico ajudava a acalmar a mente. O tempo passou, e a porta do quarto se abriu. Desta vez, não apenas para pegar a bandeja. A menina caminhou até o corredor, segurando o potinho de gelatina. Olhou ao redor, como se conferisse se era seguro estar ali. O milionário estava no jardim, visível através da porta de vidro. Ela permaneceu parada por alguns segundos, observando. Ele percebeu a presença pelo reflexo no vidro. O coração acelerou, mas manteve-se imóvel. Continuou mexendo na cadeira, fingindo concentração. A menina sentou-se no degrau da escada e começou a comer a gelatina, devagar. O som da colher raspando no plástico era leve, quase reconfortante. Quando terminou, levantou-se e caminhou alguns passos em direção ao jardim.
Não chegou até ele. Parou a uma distância segura e ficou ali, em silêncio. O milionário sentiu um nó na garganta. Aquela aproximação, ainda que breve, exigia dele mais controle emocional do que qualquer negociação difícil que já enfrentará. Ela voltou para o quarto sem dizer nada. Ele permaneceu no jardim por mais alguns minutos, respirando fundo, sentindo o suor escorrer pela testa. Aquele momento simples tinha um peso enorme. Era sinal de confiança, ainda frágil, mas real. No fim da tarde, outro obstáculo surgiu. Uma ligação de um parente insistente, cobrando explicações, questionando decisões, sugerindo mudanças bruscas. O milionário ouviu, respondeu com firmeza e encerrou a conversa mais rápido do que de costume. Sentiu-se exausto depois. Defender aquele processo estava se tornando um trabalho em tempo integral. Entrou em casa e sentou-se na sala de leitura. O ambiente estava mais organizado, mas ainda acolhedor. Almofadas espalhadas, livros abertos, lápis de cor guardados em um pote. Ele pegou um dos desenhos deixados anteriormente e ficou observando. Pensou em como tudo aquilo era simples, e ao mesmo tempo, complexo demais para alguém acostumado a resolver problemas com dinheiro. A empregada trouxe um copo de água e deixou ao lado dele. Não disse nada. Ele agradeceu com um aceno discreto. Aquela parceria silenciosa era um dos pilares daquele progresso lento. Sem ela, sabia que estaria perdido. Quando a noite começou a cair, o calor diminuiu um pouco. A mesa foi posta como nos dias anteriores. Nada de especial. Arroz, legumes, um prato simples que não impunha esforço. O milionário sentou-se, disposto a esperar. Alguns minutos depois, a menina apareceu. Caminhou até a mesa com menos hesitação. Sentou-se e começou a comer. Comeu mais do que no dia anterior. Ainda com cuidado, ainda em silêncio, mas com mais firmeza. O milionário sentiu os olhos arderem, mas manteve a postura. Aprenderá que exagerar nas reações poderia colocar tudo a perder. Durante a refeição, algo inesperado aconteceu. Ela empurrou o prato levemente na direção dele, apontando para os legumes. Um gesto simples, quase infantil, pedindo algo específico. Ele entendeu. Serviu mais legumes, com movimentos calmos. Colocou o prato de volta à frente dela e sentou-se novamente. Aquele pequeno pedido foi um marco. Não apenas pela comida, mas pela comunicação. Pela confiança implícita naquele gesto. Ele sentiu um calor diferente no peito, algo próximo da esperança. Após o jantar, ela permaneceu à mesa por alguns segundos a mais. Observou o ambiente, o jardim escuro lá fora, as luzes da casa acesas. Depois se levantou e foi para o quarto. O milionário permaneceu sentado, absorvendo tudo. Mais tarde, ao se recolher, sentiu o cansaço do dia inteiro pesar no corpo. Deitou-se sem pressa, olhando para o teto. Pensou nas escolhas feitas, nos sacrifícios, nos conflitos ainda por vir. Sabia que aquele progresso poderia ser interrompido a qualquer momento. Sabia que ainda havia muitos obstáculos pela frente. Mas também sabia que algo essencial estava sendo construído. Não com palavras grandiosas, nem com soluções rápidas, mas com presença, paciência e esforço diário. Aquilo exigia dele uma versão que nunca precisará ser antes. Uma versão menos poderosa, talvez, mas mais humana. A cidade lá fora continuava seu ritmo frenético, indiferente ao que acontecia naquela casa. Dentro, porém, cada gesto tinha peso, cada silêncio tinha significado. Ele fechou os olhos com a sensação de que, apesar do medo constante, estava finalmente fazendo algo certo. A manhã se apresentou com um céu limpo e um vento leve, daqueles que atravessam a casa e fazem as cortinas dançarem devagar. O milionário acordou com a sensação de que o ar estava diferente, menos pesado. Não era euforia, tampouco tranquilidade plena. Era um estado intermediário, frágil, mas possível. Levantou-se com cuidado, atento aos próprios passos, como se cada ruído pudesse interferir naquele equilíbrio recente. Ao sair do quarto, percebeu a porta do quarto da filha fechada como de costume, mas sem a rigidez de antes. Não havia mais aquela impressão de barreira intransponível. Era apenas uma porta, respeitada. Caminhou até a cozinha e sentiu o cheiro de pão aquecido misturado ao de café passado na hora. O som da chaleira sendo desligada trouxe uma sensação estranhamente doméstica, algo que ele não associava à própria casa havia muito tempo.
Sentou-se à mesa e ficou ali por alguns minutos, observando a luz atravessar o vidro e iluminar pequenas partículas de poeira no ar. Pensou nos dias anteriores, nas pequenas conquistas, nos custos silenciosos que vinha pagando. Cancelamentos, discussões, noites mal dormidas. Nada disso parecia pesado demais naquele instante. Pela primeira vez, sentiu que não estava apenas reagindo aos acontecimentos, mas participando ativamente de uma reconstrução. No corredor, a bandeja foi colocada com cuidado. Desta vez, havia um pão macio, cortado em pedaços pequenos, e uma xícara de leite morno. Nada diferente do que já fora oferecido antes, mas a repetição agora tinha outro significado. Era constância. Era a criação de um ritmo previsível, algo essencial para quem havia perdido a confiança no mundo ao redor. O milionário se ocupou com tarefas simples durante a manhã. Organizou papéis antigos, guardou objetos esquecidos em gavetas, ajustou quadros tortos na parede. Atividades que nunca considerará importantes, mas que agora funcionavam como âncoras. Cada gesto manual ajudava a conter a ansiedade que insistia em surgir. Quando percebeu que a bandeja havia desaparecido do corredor, não sentiu a urgência de verificar o resultado. Aprenderá que observar demais também podia ser uma forma de pressão. Continuou com o que fazia, confiando. Mais tarde, encontrou a bandeja na cozinha, vazia. O pão havia sido comido por completo. O leite também. Aquilo não provocou um salto de alegria, mas um alívio profundo, quase silencioso. No meio da manhã, algo inesperado aconteceu. A menina desceu as escadas sem carregar nenhum objeto, apenas com as mãos vazias e os passos cuidadosos. Não veio direto até ele. Parou na sala, observou o ambiente e sentou-se em uma das almofadas próximas à janela. O milionário estava por perto, mas manteve distância. Fingiu concentrar-se em um jornal que não lia, sentindo o coração bater mais forte a cada movimento dela. Ela permaneceu ali por alguns minutos, olhando para fora, acompanhando o movimento das folhas no jardim. Aquele momento simples, sem comida, sem livros, sem tarefas, tinha um peso enorme. Era presença compartilhada. Era coexistência. A empregada percebeu e não interferiu. Limitou-se a abrir mais a janela, deixando o vento entrar, trazendo o som distante da rua. Um vendedor anunciava frutas, um carro passava mais devagar, o mundo seguia seu ritmo normal do lado de fora. Dentro da casa, aquele som parecia um lembrete de que a vida continuava. Pouco depois, a menina levantou-se e foi até a cozinha. Não pediu nada. Apenas ficou ali, observando. O milionário entrou logo depois, mantendo alguns passos de distância. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de expectativa. A empregada colocou um copo de água sobre a mesa, sem dizer nada. A menina pegou o copo e bebeu. Depois voltou para a sala. Aquele gesto simples teve um impacto profundo. Não era apenas sobre beber água. Era sobre circular pela casa, ocupar espaços, sair do quarto. O milionário sentiu uma onda de emoção subir pelo peito e precisou se apoiar na bancada por um instante. Respirou fundo, controlando-se. Sabia que qualquer reação exagerada poderia transformar aquele momento em algo ameaçador. Ao longo da tarde, decidiu enfrentar um obstáculo que vinha adiando. Precisava resolver uma questão profissional importante, algo que não podia mais ser postergado. Fez uma ligação rápida, direta, resolvendo o essencial sem prolongar a conversa. O custo foi claro. Percebeu um distanciamento maior de algumas pessoas, uma mudança no tom, uma frieza nova. Aceitou. Aquela era a consequência de priorizar algo que antes nunca estivera no topo de sua lista. Depois da ligação, sentiu-se esgotado. Sentou-se na sala de leitura e ficou ali, olhando para os livros espalhados, para os desenhos deixados sobre a mesa. Pegou um deles e observou com atenção. Não havia nada tecnicamente elaborado, mas havia intenção. Aproximação. Ele percebeu que precisava aprender a ler sinais que não vinham em palavras. No meio da tarde, a empregada sugeriu algo novo, com cautela. Comentou que talvez fosse um bom momento para uma refeição fora da mesa tradicional, algo menos formal. Um lanche no jardim, à sombra. O milionário hesitou. Sabia que qualquer mudança poderia ser arriscada. Ainda assim, concordou. A proposta não envolvia obrigação, apenas a possibilidade. Prepararam algo simples. Um prato com pedaços de fruta,
biscoitos leves e suco natural. Tudo disposto de forma discreta sobre uma pequena mesa no jardim. O cheiro das frutas misturava-se ao aroma das plantas, criando um ambiente convidativo. O milionário sentou-se em uma cadeira, mantendo distância, fingindo interesse em algo que não exigia atenção total. O tempo passou. Nenhuma movimentação imediata. Ele começou a pensar que talvez tivesse sido cedo demais. Então, a porta de vidro se abriu. A menina apareceu, observou o jardim e deu alguns passos para fora. O sol tocou seu rosto, fazendo-a piscar. Ela caminhou até a mesa, pegou um pedaço de fruta e sentou-se no degrau da varanda. O milionário sentiu o coração acelerar. Aquela cena, tão simples, era algo que ele não imaginava possível semanas atrás. Permaneceu imóvel, respirando fundo, respeitando o espaço. Ela comeu devagar, observando os pássaros, sentindo o vento no rosto. O jardim, antes apenas um cenário, tornará-se parte do processo de cura. Depois de alguns minutos, ela se levantou e voltou para dentro, deixando alguns pedaços intocados. Não foi uma refeição completa, mas foi um avanço significativo. O milionário permaneceu no jardim por mais um tempo, sentindo o sol aquecer a pele, absorvendo aquele momento como quem guarda algo precioso. No início da noite, a casa parecia mais viva. As luzes foram acesas, o cheiro do jantar começou a se espalhar. O milionário sentou-se à mesa como vinha fazendo, disposto a esperar sem expectativas rígidas. O cansaço do dia pesava no corpo, mas a mente estava estranhamente calma. A menina apareceu alguns minutos depois. Sentou-se à mesa sem hesitar tanto quanto antes. Comeu em silêncio, mas com mais segurança. Em determinado momento, olhou para ele e fez um gesto simples, apontando para o arroz. Ele entendeu e serviu mais. Não houve palavras, mas houve entendimento. Durante a refeição, algo novo aconteceu. Ela fez uma pergunta curta, quase um sussurro, sobre o jardim. O milionário respondeu com cuidado, mantendo a voz baixa, explicando algo simples. Não prolongou. Não aproveitou para falar demais. Apenas respondeu. Aquela troca mínima teve um impacto enorme. Era comunicação direta, ainda que frágil. Depois do jantar, ela permaneceu sentada por alguns instantes, observando a mesa, os pratos, o ambiente. Depois se levantou e foi para o quarto. O milionário ficou ali, absorvendo tudo. Sentia-se emocionalmente exausto, mas também profundamente grato. Mais tarde, ao se deitar, sentiu o peso dos últimos dias finalmente cobrar seu preço. O corpo doía, a mente estava cansada. Ainda assim, havia uma sensação nova. Não era alívio completo, nem segurança absoluta. Era algo mais sutil. Confiança em processo. Pensou nos desafios que ainda viriam. Na escola, na pressão externa, nos próprios limites emocionais. Sabia que ainda haveria dias difíceis, talvez recaídas. Mas agora havia uma base. Pequena, frágil, construída com esforço visível e sacrifícios reais. A casa, antes marcada por silêncio rígido e ausências, agora respirava de forma diferente. Os espaços eram ocupados aos poucos. Os gestos, ainda tímidos, ganhavam significado. Ele fechou os olhos com a certeza de que aquele caminho não podia ser apressado. Precisava ser vivido, um dia de cada vez. E, pela primeira vez desde o início de tudo, sentiu que não estava mais sozinho naquela travessia. A semana começou com um ritmo diferente dentro da casa. Não era mais aquele silêncio rígido que parecia ocupar cada canto, nem tampouco um ambiente plenamente leve. Havia uma espécie de expectativa contida, como se todos caminhassem com cuidado sobre um chão recém-restaurado. O milionário percebeu isso logo ao acordar. O corpo ainda cansado, mas a mente menos sufocada. Abriu a janela do quarto e deixou o ar da manhã entrar, trazendo o cheiro de terra molhada da rega automática no jardim. Desceu as escadas devagar, atento aos sons. Na cozinha, a rotina seguia sem pressa. O café sendo passado, o pão aquecido, o relógio marcando as horas com seu tic-tac constante. Ele se sentou à mesa e respirou fundo. Não havia mais aquela sensação de urgência absoluta, mas também não existia acomodação. Tudo ainda exigia atenção. Ao longo dos últimos dias, ele havia reorganizado compromissos, recusado convites, delegado funções que antes fazia questão de controlar pessoalmente.
Essa decisão começava a mostrar consequências claras. Algumas pessoas não escondiam a insatisfação, outras testavam limites. Ainda assim, ele permanecia firme. Sabia que aquele custo era inevitável. Não havia reconstrução sem renúncia. A menina apareceu no corredor pouco depois. Caminhava com mais segurança, embora ainda mantivesse o olhar baixo. Passou pela sala, entrou na cozinha e sentou-se à mesa sem hesitar tanto quanto antes. O milionário sentiu um leve aperto no peito, mas manteve o comportamento calmo. Serviu o café da manhã sem perguntas, respeitando o silêncio dela. Ela comeu devagar, mas comeu. Cada mordida parecia carregar um significado que ia além da fome. Depois da refeição, algo inesperado aconteceu. Ela permaneceu sentada, mexendo distraidamente em um guardanapo. O milionário levantou-se, organizou a mesa e voltou a sentar, mantendo a distância habitual. Em determinado momento, ela empurrou o guardanapo em direção a ele, apontando para uma dobra que havia feito. Era uma pequena flor improvisada. Um gesto simples, quase infantil, mas carregado de intenção. Ele pegou o guardanapo com cuidado, como se fosse algo frágil. Sorriu de leve, sem exagerar. Colocou a flor improvisada sobre a mesa e agradeceu em voz baixa. Não houve resposta verbal, mas o clima mudou. Aquele pequeno ato criou uma conexão silenciosa, uma troca que não dependia de palavras. Durante a manhã, ele precisou sair por algumas horas. Era a primeira vez em dias que se afastava da casa por tanto tempo. A decisão não foi fácil. Preparou-se com antecedência, explicou de forma simples que precisaria resolver algo, mas que voltaria antes do fim da tarde. A menina ouviu em silêncio, mas não demonstrou resistência. Apenas assentiu levemente. Ao sair, o milionário sentiu um misto de culpa e necessidade. Sabia que não podia abandonar completamente suas responsabilidades externas, mas também entendia que aquele afastamento tinha um peso emocional. No caminho, observou a cidade em movimento. O trânsito intenso, os vendedores nas esquinas, o barulho constante. Tudo parecia contrastar com a delicadeza do que estava sendo construído em casa. A reunião foi objetiva, porém tensa. Ele manteve a postura firme, mas menos agressiva do que costumava ser. Alguns questionaram suas novas prioridades, outros insinuaram fragilidade. Ele ouviu tudo sem reagir de imediato. Ao final, deixou claro que suas decisões eram definitivas. Saiu com a sensação de ter perdido algo intangível naquele ambiente, talvez respeito automático, talvez controle absoluto. Em troca, sentia-se mais alinhado consigo mesmo. Voltou para casa no meio da tarde. Ao entrar, foi recebido por um silêncio tranquilo. Não aquele silêncio de isolamento, mas de descanso. Caminhou até a sala e encontrou a menina sentada no tapete, desenhando. Aproximou-se devagar e sentou-se em uma poltrona próxima, sem interromper. Observou as cores, os traços ainda inseguros, mas cheios de expressão. Ela ergueu o olhar por um instante, como se confirmasse a presença dele, e voltou ao desenho. Aquilo foi suficiente. Ele permaneceu ali, acompanhando em silêncio. O tempo parecia passar mais devagar naquele momento. O som distante da rua entrava pela janela, misturado ao canto de um pássaro que pousava no muro do jardim. No fim da tarde, a empregada sugeriu uma pequena mudança na rotina. Comentou que talvez fosse interessante preparar algo juntos, de forma simples, sem cobrança. O milionário hesitou por um instante, avaliando os riscos. Sabia que envolver a menina diretamente podia ser delicado. Ainda assim, concordou, desde que fosse algo opcional. Na cozinha, os ingredientes foram colocados sobre a bancada. Nada elaborado. Massa, queijo, legumes já cortados. A menina observava de longe. O milionário começou a preparar, explicando cada passo com voz baixa, sem direcionar perguntas. Em determinado momento, ela se aproximou e tocou em um dos ingredientes. Ele percebeu, mas não reagiu de forma exagerada. Apenas continuou. Pouco depois, ela pegou uma colher e começou a mexer a panela com cuidado. O gesto era hesitante, mas decidido. O milionário sentiu uma emoção forte subir pelo peito e precisou controlar a respiração. Aquela participação ativa representava mais do que ajudar a cozinhar. Era envolvimento, pertencimento. O preparo demorou mais do que o habitual. Cada etapa era feita com atenção, sem pressa.
O cheiro da comida começou a se espalhar pela casa, trazendo uma sensação de aconchego que há muito não era sentida. Quando tudo ficou pronto, eles se sentaram à mesa. A menina serviu-se sozinha, em quantidade pequena, mas suficiente. Durante a refeição, ela fez algo novo. Comentou sobre o gosto, dizendo que estava diferente, mas bom. A frase curta ecoou dentro do milionário de forma intensa. Respondeu com simplicidade, dizendo que também achava. Não tentou prolongar a conversa. Sabia que aquele tipo de troca precisava acontecer no ritmo dela. Depois do jantar, a menina permaneceu na sala por mais tempo do que de costume. Assistiu a um programa simples na televisão, sentada no sofá, com uma manta leve sobre as pernas. O milionário sentou-se em outra poltrona, mantendo distância. Em determinado momento, ela se aproximou um pouco mais, encostando-se no braço do sofá onde ele estava. Não houve contato direto, mas a proximidade era clara. Ele permaneceu imóvel, sentindo o coração bater mais forte. Aquele gesto exigia confiança. Qualquer movimento brusco poderia quebrar o momento. Ficaram assim por alguns minutos, compartilhando o espaço em silêncio. A televisão seguia ligada, mas ninguém prestava atenção de verdade. Quando ela decidiu ir para o quarto, o fez sem pressa. Antes de subir, voltou-se para ele e disse boa noite. A voz ainda baixa, mas firme. Ele respondeu da mesma forma, sentindo os olhos marejarem levemente. Não chorou. Sabia que precisava manter o equilíbrio. Mais tarde, sozinho no quarto, refletiu sobre o dia. Pensou nos obstáculos que ainda enfrentaria. A readaptação à rotina externa, as expectativas sociais, os próprios medos. Sabia que ainda haveria dias difíceis, talvez retrocessos. Mas agora existia algo concreto, construído com esforço diário. O ambiente da casa havia mudado visivelmente. Os espaços antes vazios começavam a ser ocupados. Desenhos surgiam sobre as mesas, mantas dobradas no sofá, pratos sendo usados com mais frequência. O silêncio não era mais um inimigo constante, mas um espaço de respiro. Antes de dormir, ele passou pelo corredor e parou diante da porta do quarto da filha. Não entrou. Apenas ficou ali por alguns segundos, ouvindo a respiração tranquila do outro lado. Aquilo lhe trouxe uma sensação de paz inesperada. Deitou-se com o corpo cansado, mas o coração mais leve. Sabia que aquele processo não tinha soluções rápidas, nem garantias absolutas. Havia regras claras agora. Respeito ao tempo, constância nos gestos, atenção aos sinais. Não poderia falhar nessas bases. Fechou os olhos com a certeza de que estava aprendendo algo que dinheiro nenhum havia ensinado. Cuidar exigia presença, paciência e a coragem de enfrentar a própria vulnerabilidade. E, naquele momento, isso parecia suficiente. Os dias seguintes se acomodaram em um ritmo mais previsível, ainda que frágil. A casa já não parecia um território de tensão constante, mas também não havia a ilusão de que tudo estava resolvido. O milionário acordava cedo, como sempre fez, porém agora o silêncio da manhã tinha outro peso. Não era vazio. Era pausa. Um intervalo necessário antes do movimento. Ao abrir as cortinas, o sol iluminava o jardim de maneira mais intensa. As plantas estavam mais verdes, resultado de cuidados retomados depois de muito tempo. Ele observou esse detalhe com atenção, percebendo como o ambiente refletia o que acontecia dentro da casa. Nada florescia de repente. Tudo exigia constância. Na cozinha, o café foi preparado sem pressa. O cheiro se espalhou pelo ambiente. Pouco depois, passos leves ecoaram pelo corredor. A menina apareceu usando um casaco leve, apesar do clima ameno. Sentou-se à mesa e aguardou. Não havia mais aquela rigidez inicial, mas ainda existia cautela. O milionário serviu o café da manhã como vinha fazendo nos últimos dias, respeitando as pequenas preferências que começava a identificar. Ela comeu em silêncio, mas com regularidade. Em determinado momento, empurrou o prato levemente, indicando que estava satisfeita. Ele assentiu, recolheu a louça e não fez comentários. Aprenderá que aceitar limites era tão importante quanto incentivar avanços. Depois da refeição, algo novo surgiu. Ela perguntou, de forma simples, se poderia levar um livro para o jardim. A pergunta foi direta, sem rodeios. O milionário sentiu um aperto no peito, seguido de um alívio silencioso. Respondeu que sim, tentando manter a voz firme.
A menina pegou o livro e saiu pela porta de vidro, sentando-se sob a sombra de uma árvore. Ele permaneceu observando de longe, sem invadir o espaço. O som das páginas sendo viradas se misturava ao canto dos pássaros. Aquela cena, tão cotidiana para tantas famílias, tinha para ele um significado profundo. Era sinal de que a menina começava a se sentir segura fora do quarto, fora das paredes que haviam se tornado seu refúgio. No meio da manhã, o milionário precisou lidar com uma situação delicada. Recebeu uma ligação insistente de alguém que não aceitava sua ausência prolongada de certos compromissos. A conversa foi tensa. Do outro lado, cobranças e insinuações. Deste lado, uma decisão firme, porém cansada. Ele explicou que aquele período exigia prioridade absoluta em casa. O custo veio rápido. Sentiu o peso de portas se fechando, de relações profissionais esfriando. Ao desligar, permaneceu alguns minutos em silêncio, apoiado na parede da sala. A vulnerabilidade bateu forte. Questionou-se se estava exagerando, se conseguiria sustentar aquelas escolhas por muito mais tempo. Respirou fundo, lembrando-se do que havia visto minutos antes no jardim. Aquela imagem simples serviu como âncora. Endireitou-se e seguiu. A tarde trouxe uma mudança inesperada no clima. Nuvens escuras se formaram rapidamente, e logo a chuva começou a cair, forte e repentina. O som das gotas no telhado ecoou pela casa, trazendo uma sensação de recolhimento. A menina entrou correndo do jardim, segurando o livro junto ao peito. O milionário fechou a porta de vidro e observou a água escorrer pelos vidros. A chuva parecia criar um mundo à parte dentro da casa. As luzes foram acesas mais cedo, o cheiro de terra molhada invadiu os cômodos. Ele colocou água para ferver e preparou um chá simples, algo que não fazia havia anos. Serviu 2 xícaras e deixou uma sobre a mesa próxima à menina. Não insistiu. Apenas ofereceu. Ela pegou a xícara depois de alguns minutos, soprando o líquido quente antes de beber. O vapor subia lentamente, aquecendo o ambiente. Sentaram-se em silêncio, ouvindo a chuva. Em determinado momento, ela comentou que gostava daquele som. O milionário concordou, dizendo que também achava reconfortante. Foi uma troca curta, mas sincera. Com a chuva, a casa parecia menor, mais íntima. Os espaços antes amplos agora criavam proximidade. Ele percebeu que isso deixava levemente desconfortável, como se estivesse sendo forçado a encarar sentimentos que evitara por muito tempo. Ainda assim, permaneceu presente. No fim da tarde, a chuva diminuiu. O céu começou a clarear, deixando um cheiro fresco no ar. A menina sugeriu, de forma tímida, ajudar a organizar os livros da estante da sala. O milionário sentiu um misto de surpresa e cautela. Aceitou, explicando que poderiam parar quando ela quisesse. Começaram devagar. Tiravam os livros, limpavam a poeira, organizavam por tamanho. Não havia pressa. Em determinado momento, ela encontrou um álbum antigo. Abriu algumas páginas e observou as imagens com atenção. O milionário sentiu um nó na garganta. Aqueles registros traziam lembranças que ele evitava revisitar. Ainda assim, não impediu. Ela apontou para uma foto antiga e fez uma pergunta simples. Ele respondeu com honestidade, mas sem entrar em detalhes que pudessem sobrecarregar. Percebeu que falar do passado exigia cuidado, mas também podia ser uma ponte. Aquela conversa, ainda que breve, ajudou a reorganizar algo dentro dele. O cansaço emocional começou a se manifestar no início da noite. O milionário sentiu o corpo pesado, os ombros tensos. Mesmo assim, manteve a rotina do jantar. Prepararam algo leve. A menina participou apenas observando, mas isso já fazia parte do processo. Durante a refeição, houve um momento de tensão. Ela empurrou o prato para longe depois de algumas garfadas. O gesto foi brusco, diferente dos dias anteriores. O silêncio se instalou imediatamente. O milionário sentiu o impulso de falar, de perguntar, de insistir. Controlou-se. Respirou fundo e disse apenas que estava tudo bem parar. Ela ficou imóvel por alguns segundos, como se esperasse uma reação mais intensa. Ao não encontrá-la, relaxou os ombros e empurrou o prato um pouco mais perto novamente. Comeu mais um pouco e então parou. Aquela pequena crise revelou algo importante. A confiança começava a existir, mas ainda era testada. Depois do jantar, ela foi para a sala e se sentou no sofá.
O milionário ficou próximo, mas não colado. Assistiram a um programa simples, daqueles que não exigem atenção constante. Em determinado momento, ela encostou a cabeça no braço do sofá, mais perto dele do que antes. Não houve contato direto, mas a proximidade era evidente. Ele sentiu o coração acelerar. Permaneceu imóvel, focado na respiração. Sabia que aquele tipo de aproximação precisava ser respeitado com cuidado. Qualquer gesto errado poderia transformar conforto em ameaça. Mais tarde, ela se levantou e foi para o quarto. Antes de subir, voltou-se para ele e perguntou se poderia deixar a porta um pouco aberta. A pergunta o surpreendeu. Respondeu que sim, tentando esconder a emoção. Aquilo representava confiança em um nível novo. Quando ficou sozinho, o milionário sentou-se na sala por alguns minutos, absorvendo tudo o que havia acontecido naquele dia. Sentia-se emocionalmente esgotado, mas também consciente de que estava atravessando um ponto decisivo. As conquistas eram reais, mas delicadas. Exigiam manutenção constante. No quarto, ao se deitar, sentiu o peso das escolhas recentes. Pensou nos obstáculos que ainda viriam. A reintegração completa à rotina externa, as expectativas sociais, o medo constante de errar. Sabia que não havia garantias. Mas agora havia sinais claros de que o esforço estava fazendo sentido. O ambiente da casa refletia essa transformação. Luzes acesas em horários diferentes, objetos fora do lugar perfeito, marcas de uso. Tudo isso, que antes o incomodaria, agora parecia sinal de vida. O controle absoluto dava lugar a algo mais humano. Antes de dormir, levantou-se e caminhou até o corredor. A porta do quarto da filha estava entreaberta, como havia pedido. Ele parou ali por alguns segundos, ouvindo a respiração tranquila. Não entrou. Não falou. Apenas ficou presente. Voltou para o quarto com o coração apertado, mas sereno. Sabia que ainda havia muito a enfrentar, mas também sabia que aquela noite marcava uma mudança importante. A confiança, uma vez iniciada, precisava ser cultivada diariamente. Adormeceu com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, estava aprendendo a ser pai não por obrigação ou culpa, mas por escolha consciente. A casa acordou envolvida por uma luz suave naquela manhã, como se o dia tivesse sido cuidadosamente preparado para não assustar ninguém. O milionário abriu os olhos antes do despertador e permaneceu alguns instantes deitado, escutando sons familiares que agora já não causavam tensão. O vento leve balançava as folhas do jardim, o relógio marcava o tempo com regularidade, e havia passos discretos no corredor. Passos que não vinham acompanhados de medo. Levantou-se com calma e abriu a porta do quarto. No corredor, percebeu que a porta do quarto da filha continuava entreaberta, exatamente como na noite anterior. Aquilo lhe trouxe uma sensação inesperada de continuidade, como se o pedido feito na noite passada ainda estivesse sendo respeitado pelo próprio espaço da casa. Caminhou até a cozinha, sentindo o cheiro do café que já estava sendo preparado. Sentou-se à mesa e ficou ali, observando o vapor subir da xícara. Não havia pressa, não havia aquela urgência que o consumira por meses. Ele respirou fundo, sentindo o peito expandir com mais facilidade. Ainda havia cuidado, atenção, vigilância emocional. Mas agora havia também algo novo. Confiança. Pouco depois, a menina apareceu. Não desceu correndo nem hesitante demais. Caminhou até a mesa, sentou-se e aguardou. O milionário serviu o café da manhã com naturalidade, respeitando os pequenos rituais que haviam se formado. Ela comeu com tranquilidade, olhando ao redor, observando a casa como quem reconhece um lugar que começa a pertencer novamente. Em determinado momento, ela quebrou o silêncio com uma frase simples, dizendo que gostaria de ir até a padaria da esquina mais tarde. O pedido veio sem drama, sem explicações longas. Ele sentiu o impacto daquelas palavras como uma onda quente no peito. A padaria, algo tão comum, representava um passo enorme. Um contato direto com o mundo fora dos muros. Ele não respondeu de imediato. Respirou fundo, organizando os pensamentos. Sabia que aquele desejo trazia consigo riscos emocionais, desafios e medos. Ainda assim, respondeu que poderiam ir juntos, no tempo dela. O rosto da menina se iluminou de forma sutil, sem exageros, mas com sinceridade. Aquilo foi suficiente. A manhã seguiu com uma atmosfera leve. O milionário resolveu tarefas simples, organizou documentos sem a rigidez habitual,
deixou alguns compromissos externos para outro dia. O custo dessas escolhas ainda existia, mas já não pesava como antes. Ele percebia que havia reorganizado suas prioridades de forma definitiva. Antes de saírem, ele sugeriu uma caminhada curta pelo bairro, apenas para sentir o ar da rua. A menina concordou. Vestiram-se sem pressa. Ao atravessarem o portão, o som da cidade se apresentou de forma gradual. Carros passando, pessoas conversando, o cheiro de pão fresco vindo da padaria próxima. Tudo parecia intenso, mas não ameaçador. Caminharam lado a lado, sem se tocar, mas em sintonia. O milionário observava cada reação da filha, pronto para recuar se fosse necessário. Ela, por sua vez, mantinha o olhar atento, curiosa. Ao entrarem na padaria, o sino da porta tocou, chamando a atenção do atendente. A menina segurou a manga da camisa do pai por um instante e depois soltou. Ela escolheu um pão simples e um doce pequeno. Nada exagerado. O milionário pagou e agradeceu. Ao saírem, ela deu uma mordida tímida no doce e sorriu. Um sorriso contido, mas verdadeiro. Ele precisou controlar a emoção para não transformar aquele momento em algo pesado. Voltaram para casa com passos tranquilos. O caminho parecia diferente, como se o bairro tivesse ganhado novas cores. Ao chegarem, sentaram-se no jardim. A menina terminou o doce e comentou que gostaria de plantar algo ali. O milionário ouviu com atenção e respondeu que poderiam tentar juntos. Durante a tarde, foram até um pequeno viveiro próximo. Escolheram mudas simples, fáceis de cuidar. O cheiro de terra úmida, o contato com o solo, tudo parecia fazer parte de um ritual silencioso de reconstrução. Ao voltarem, plantaram as mudas lado a lado, sujando as mãos, rindo discretamente quando a terra caía fora do lugar. O jardim, que antes era apenas cenário, agora se tornava símbolo. Cada muda representava algo que precisava de cuidado constante, atenção diária, paciência. O milionário sentiu uma identificação profunda com aquilo. Não havia atalhos. Não havia garantias imediatas. Apenas presença. No meio da tarde, ele precisou enfrentar um último obstáculo interno. Recebeu uma mensagem que exigia uma decisão importante, algo que poderia trazer benefícios financeiros significativos, mas que o afastaria novamente por longos períodos. Ficou olhando para a tela por alguns minutos, sentindo o peso da escolha. Aquela era a prova final de tudo o que vinha aprendendo. Ele desligou o telefone sem responder. Sabia que aquela decisão teria consequências. Talvez críticas, talvez perdas. Mas também sabia que havia algo mais valioso em jogo. Sentiu um misto de medo e alívio ao aceitar isso. No fim da tarde, a casa se encheu de um cheiro familiar de comida sendo preparada. Desta vez, a menina participou desde o início. Lavou os legumes, mexeu a panela, provou o tempero. O milionário observava com atenção, ajudando quando necessário, mas permitindo que ela conduzisse parte do processo. A cozinha estava viva, com sons, aromas e pequenos risos contidos. Sentaram-se à mesa e comeram juntos. A refeição foi tranquila, sem tensões. Ela falou sobre a padaria, sobre o jardim, sobre o que gostaria de fazer no dia seguinte. Ele ouviu, respondeu, compartilhou pequenas histórias. A conversa fluía sem esforço, ainda simples, mas constante. Após o jantar, sentaram-se na sala. A televisão estava desligada. Não era necessária. Ficaram ali, apenas conversando. Em determinado momento, a menina se aproximou e apoiou a cabeça no ombro do pai. O gesto foi espontâneo, sem hesitação. O milionário sentiu o corpo inteiro reagir. O coração acelerou, os olhos marejaram. Ele respirou fundo e permaneceu imóvel, respeitando aquele contato precioso. Ficaram assim por um tempo que pareceu suspenso. Não havia palavras suficientes para traduzir aquele momento. Era afeto construído, conquistado com esforço, sacrifício e paciência. Nada havia sido fácil. Cada avanço tinha custado noites sem dormir, decisões difíceis, renúncias profundas. Quando ela se levantou para ir para o quarto, parou na escada e voltou-se para ele. Disse, com a voz firme, que estava com fome novamente. A frase simples caiu como um abraço. Ele respondeu sorrindo, dizendo que sempre haveria comida quando ela precisasse. Mais tarde, sozinho no quarto,
o milionário refletiu sobre tudo o que havia acontecido ao longo daquele período. Lembrou-se do início, do silêncio absoluto, do medo constante de falhar. Pensou nos obstáculos enfrentados, nos custos pagos, nas partes de si mesmo que precisou desconstruir para aprender algo novo. O ambiente da casa agora refletia essa transformação. O jardim com mudas recém-plantadas, desenhos espalhados pela mesa, a cozinha usada de verdade. Nada estava perfeito, mas tudo estava vivo. Antes de dormir, caminhou até o corredor e observou a porta do quarto da filha, agora aberta. Entrou devagar, apenas para ajustar a luz. Ela dormia tranquilamente. Ele ficou ali por alguns segundos, absorvendo aquela imagem, sentindo uma gratidão profunda. Voltou para o quarto com o coração pleno. Não havia garantias de que todos os dias seriam fáceis. Sabia que ainda haveria desafios. Mas agora existia algo sólido, construído com verdade. Deitou-se com um sorriso sereno, certo de que havia feito o impossível não por grandiosidade, mas por escolha diária. E, naquela casa, o silêncio finalmente havia sido substituído por algo muito mais forte. Presença. Chegou até o fim? Então escreve tempo nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.